Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, a tag quadrinística. Bem gente, eu queria falar um pouco com vocês sobre tag no geral. Tag é uma coisa extremamente comum e popular, já foi até mais popular, no Booktube, com os youtubers que falam sobre livros. Mas é um formato muito interessante que até hoje eu não entendi o porquê que o pessoal que fala de quadrinhos aqui no YouTube não aborda esse formato, que é muito interessante. As tags, pelo menos pra mim, são formas excelentes de você conhecer um novo canal, conhecer os gostos daquele influenciador ou influenciadora e saber se tem afinidade com os gostos deles ou não. Também é um vídeo excelente porque a gente acaba falando de várias obras e pode despertar interesse de vocês aí do outro lado, de ler uma, duas ou até mais delas e conhecer coisas novas, né? Então, essa tag quadrinística aqui, eu criei ela porque eu tô querendo começar esse movimento agora aqui no GibTube também, além de no Booktube. É uma tag com 15 perguntinhas que a gente vai falar exclusivamente de quadrinhos. E no final do vídeo eu vou convidar alguns amigos youtubers também para poder responder essa tag. Quem sabe a gente não começa um movimento diferente aqui no YouTube de quadrinhos. Mas sem mais delongas, bora começar essa tag. Perguntinha de número 1 da tag: qual foi o melhor quadrinho que você leu no ano até agora? Para mim, a resposta é Superman e a Era Espacial. Esse quadrinho aqui, ele é muito bacana porque ele traz exatamente o que é o Super-Homem. É um dos quadrinhos que eu li que melhor exemplifica quem é o Homem de Aço. Aqui a gente tem uma história de um universo paralelo, então você não precisa de ter lido nada nunca de super-herói para poder entender, porque a gente começa a acompanhar aqui a vida do Super-Homem desde que ele estava lá na casa dos Kent ainda, quando ele era adolescente e tudo mais, conhecendo seus poderes. Então, não se preocupe com cronologia. E esse quadrinho aqui, ele é muito bacana, ele é muito bonito porque ele é muito edificante. Ele mostra por que o Super-Homem é o maior super-herói de todos os tempos e por que ele é esse grande símbolo de esperança. Esse quadrinho aqui é aquela coisa que você termina a leitura querendo fazer o bem, querendo ser uma pessoa melhor. Porque, pelo menos pra mim, o Super-Homem é esse o ideal, de certa forma inalcançável, né? Mas é o norte que todos nós deveríamos seguir, em questão de ética, em questão de moral, em questão de responsabilidade. E tem algumas passagens nesse quadrinho aqui que realmente são passagens que você pode anotar e levar para o resto da vida. Eu não poderia indicar mais para vocês Superman e a Era Espacial. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor quadrinho que eu li esse ano. E eu tenho certeza que ele não vai cair de posição até o final do ano, quando eu fizer minha lista de melhores leituras do ano. Perguntinha número 2, um quadrinho que te emocionou. Eu já falei muito aqui no canal sobre um mangá lançado pela Pipoca Nankin chamado O Último Voo das Borboletas. É um mangá extremamente emocionante, né? Tanto que ele tá nesse tópico da lista. Mas como eu já falei até um pouco a exaustão dele aqui no canal, eu não fiz um vídeo específico dele não, mas ele já apareceu em diversas listas. Ele foi o melhor quadrinho que eu li no ano passado. Então eu vou trazer aqui um outro quadrinho que eu li esse ano, que foi My Broken Mariko, que é um mangá lançado aqui pela JBC, volume único também, então não precisa se preocupar com fazer coleção nem nada. Mas é a história de uma mulher que teve praticamente sua melhor amiga ali, tirando a própria vida. E é essa mulher tentando lidar com isso. E ela viajando ali pelo Japão para tentar realizar um sonho que as duas tinham quando juntas, de visitar uma praia. Só que é um quadrinho extremamente pesado, porque a gente acaba entrando bastante na vida da Mariko, que é a garota que acaba tirando a própria vida, né? E ver como é que a infância dela foi cruel e deturpada, e como que as pessoas muitas vezes sofrem em silêncio, ou então têm medo de se opor às agressões que elas vivem dentro da própria casa, no seu ciclo social e afins. E é aquela sensação horrível que a protagonista tem de, nossa, eu deveria estar lá, eu deveria ter feito mais. Mas todo mundo tem suas próprias vidas, todo mundo tem seus próprios compromissos. E é realmente muito difícil a gente entender o que o outro está passando o tempo todo, né? Mas é um quadrinho bacana, ele é um quadrinho extremamente emocionante, extremamente doloroso. Mas ele, pelo menos, faz a gente refletir bastante sobre como a gente trata as pessoas ao nosso redor. Porque
cada um tá vivendo uma batalha no seu dia a dia e a gente não tem a menor ideia. E se a gente puder ser um pouco mais gentil, um pouco mais simpático, escutar melhor as pessoas, a gente pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Perguntinha de número 3, sua série favorita do momento, ou que ainda está lançando, ou que você ainda não concluiu. Pra mim, eu selecionei duas, um mangá e um quadrinho. O mangá é Berserk, que apesar de estar naquele sai não sai, né, porque infelizmente o autor morreu antes de concluir sua obra, mas o seu discípulo está continuando as publicações, num ritmo bem mais devagar, mas é um mangá que ainda está saindo. Mas da mesma forma é um mangá que eu ainda não terminei de ler. Eu tô lá pro volume 13 mais ou menos e eu preciso dar sequência nessa leitura. Mas Berserk é fantástico, um quadrinho que consegue trazer aquele mundo de Dark Fantasy ao extremo, são cidades e ambientes extremamente vivos, o desenho é maravilhoso e o Guts, que é o protagonista, ele é um cara que... ele é muito interessante, ele é muito complexo. Ele é um cara muito durão, ele é um cara que afasta as pessoas, só que ele teve todo um passado ali bem difícil, com traumas que ele tá tentando lidar, e é bonito ver como que ele tá lidando com isso e mudando ao longo da história também. É uma história extremamente violenta, esse aqui é um quadrinho com certeza, acho que é para 18 mais, né? Pelo menos eu não tô vendo nenhuma indicação aqui, mas a indicação do Pela Capa é que não leia isso se você não tiver 18 anos, porque tem coisas extremamente pesadas aqui, mas é muito bom. Realmente eu acho que é um daqueles mangás que tá no panteão dos mangás, não é à toa. Mas o gibi que eu selecionei foi esse aqui, Dragoneiro. Dragoneiro, na minha opinião, é a melhor série de fantasia que está sendo lançada atualmente. Ela está saindo pela editora Mitos, e acho que tá no volume 20 e poucos, então é uma série que dá pra você acompanhar ainda, tá tranquilo. Mas eu quero fazer um grande disclaimer sobre Dragoneiro, porque existe uma chance remota de Dragoneiro ser cancelado. Então eu tô querendo fazer um mega barulho sobre Dragoneiro aqui no canal e tô incentivando pessoas a falar sobre Dragoneiro também, porque eu quero que essa série seja continuada, porque é muito bom. Aqui a gente tem a fantasia clássica, daquela que a gente mais gosta, bem ao estilo D&D. Tem raças diferentes, um mundo cheio de magia, um mundo que tem pessoas que lidam com tecnologia como se fosse magia, tem guerra entre reinos, criaturas místicas, dragões. É tudo de bom, Dragoneiro, sério mesmo. E o Ian, que é o protagonista, é um protagonista extremamente carismático, extremamente interessante. Ele é um cara que trabalha para o seu reino, viajando, resolvendo problemas. E ele tem a party dele também, tem uma elfa, tem um orc, de vez em quando tem um mago, de vez em quando tem uma tecnocrata. É legal demais, vale a pena. Eu tô devendo fazer um vídeo de Dragoneiro aqui no canal, porque, mais uma vez repetindo, é a melhor série de fantasia sendo lançada hoje em dia. Perguntinha de número 4. Um quadrinho que te deixou feliz. E eu quero falar sobre Namorada de Aluguel. Eu falei de Namorada de Aluguel já em alguns vídeos passados, mas eu quero explicar por que esse mangá aqui me fez ficar feliz. É um mangá de comédia, necessariamente é um mangá de comédia romântica, não tem como fugir disso, e eu sou um cara que gosta de comédia romântica. Eu vejo filme de comédia romântica doidado, eu acho muito legal, me divirto bastante. Mas eu tava querendo alguma coisa ali numa vibe bem do Love Hina, que foi um mangá que eu li já há bastante tempo, que tinha uma vibe muito legal. E o Namorado de Aluguel chegou e trouxe essa vibe pra mim. É um mangá que me divertiu bastante, tem situações extremamente cômicas aqui. O protagonista, ele é interessante, ele é um completo cabaço no início da história, só que à medida que ele vai evoluindo, ele está se tornando mais homem. E isso é muito interessante. E outra coisa que me chamou bastante atenção nessa história daqui foi que fugiu um pouco do estereótipo japonês, muito aquela coisa infantilizada demais. Inclusive que gera hoje em dia em mim grande repulsa. Porque aqui os personagens já são adultos. Então estão naquela transição, né? Eles estão na faculdade, então já não são crianças nem adolescentes. Então é mais fácil, mais palatável tanto a identificação com as situações do dia a dia, porque eles já são independentes, não estão dentro de casa, de família, essas coisas.
E também não tem o fator creepy do Japão, que gosta de hipersexualizar a criança. Então, Namorada de Aluguel me deixou bastante feliz, me rendeu excelentes gargalhadas. Perguntinha de número 5. Qual é a sua adaptação de quadrinhos favorita? Seja em videogame, filme, série, tá valendo tudo. Apesar de não ter sido um personagem que nasceu nos quadrinhos, eu tô trazendo essa adaptação aqui porque ela só existiu pela popularidade dos quadrinhos ali na década de 80. E eu tô falando de Conan o Bárbaro com Arnold Schwarzenegger. É um filme muito legal. O 2, ele é mais ou menos, mas eu ainda gosto bastante dele. Mas se a gente for pegar só o primeiro, é um filme muito legal. A gente tem o Arnold gigante num mundo que foi criado de forma muito competente ali para ser a nossa grande Ereboriana. A gente tem personagens de apoio muito legais, e apesar de não adaptar nenhuma história específica do Robert Howard ou um quadrinho específico, é um filme muito legal e traz exatamente a vibe do Conan. Uma história extremamente divertida, cheia de ação e violência. Vale muito a pena assistir se você ainda não assistiu, e sem sombra de dúvidas é minha adaptação de quadrinhos favorita. Perguntinha de número 6. Qual o seu personagem favorito mais recente? Essa pergunta aqui é realmente para você olhar suas últimas leituras ali e ver qual foi esse novo personagem aí que cativou seu coraçãozinho. No meu caso, foi Hellboy. Eu acabei lendo Hellboy porque eu tava ficando muito animado para ver o novo filme que ia sair. Eu fiz até um vídeo aqui no canal falando só sobre o filme, que eu fui convidado para assistir o filme numa pré-estreia. Foi uma experiência muito bacana e só acelerou eu poder fazer a leitura aqui do primeiro ônibus que a Mitos lançou. E, nossa senhora, ainda bem que esse filme saiu, porque eu tava perdendo um gibizaço. Hellboy é muito legal, são histórias cheias, recheadas de ação e comédia. É muito engraçado o Hellboy. Ele tem aquele humor meio canastrão ali do... Como é que eu falo? É quase que um James Bond, só que tudo errado pra ele, sabe? É muito bacana. Tem toda aquela vibe deliciosa de ocultismo, quase Lovecraftiano mesmo, que misturado com essa comédia do Hellboy gera um quadrinho extremamente único e fantástico. Hellboy, com certeza, é o meu personagem favorito recente. Perguntinha de número 7. Um quadrinho que você recomendaria até para a sua avó. E no meu caso, eu vou recomendar Tex. Eu selecionei aqui o Ônibus de Tex, o volume 1, que inclusive está sendo uma das minhas leituras atuais. Eu tô aqui um pouco antes da metade? Não, falta um pouquinho pra metade ainda. Mas essa daqui é a compilação das primeiras histórias de Tex. E por que eu tô trazendo isso daqui? Isso aqui tá realmente ilustrando Tex de uma forma um pouco mais geral. Tex é um personagem extremamente interessante, que traz histórias focadas em aventura, no Velho Oeste, só que elas têm um quê a mais. Tex é praticamente um super-herói do Velho Oeste. Ele sai de todas as situações ali vencedor, apesar de passar por vários problemas, né? São histórias que sempre tem aquele, de certa forma, um final feliz, um final heróico, coisas assim. Nem sempre as coisas que acontecem aqui são felizes, tem muitos acontecimentos trágicos aqui, mas de forma geral um quadrinho muito pra cima. E o Tex, ele é um herói que, apesar de matar, ter certa violência, não tem nada explícito aqui. Não tem palavrão, são histórias extremamente divertidas, fechadas, não precisa se preocupar com cronologia também. Então eu acho um quadrinho muito bacana, porque ele consegue ser incrível sem ser apelativo. E é muito legal. Eu falo de Tex aqui no canal bastante e eu espero que eu consiga convencer pelo menos um de vocês a começar a ler as aventuras do Tex, porque é um quadrinho muito diferenciado. E Tex está lançando, sei lá, há mais de 50 anos, de forma ininterrupta, só aqui no Brasil. Um personagem já tem, acho, 70 anos lá na Itália, e está sendo lançado até hoje. Um quadrinho com essa longevidade não é à toa, é porque é muito bom mesmo. Então, um quadrinho que eu recomendaria até para minha avó, Tex! Pergunta de número 8, um quadrinho que você tem vergonha de ainda não ter lido. E no meu caso, a minha vergonha está em não ter lido Watchmen. Watchmen é um quadrinho que me criou certo distanciamento, porque na época que comecei a ter um interesse muito grande por quadrinhos,
Era um gibi que era um pouco mais caro, era um encadernado já bem... com preço bem elevado, já tava coisa de R$ 200 ali. E eu tava comprando outras coisas. Além de que eu vou ser rechaçado por isso. Mas eu não gostei do filme. Eu assisti o filme, achei ele muito mais ou menos. Eu gosto mais daquela vibe do super-herói mais alto astral, do super-herói mais heróico, por assim dizer. Essas coisas muito viscerais, muito focadas ali no gore. Essas coisas mais apelativas com super-heróis, como o próprio The Boys que está lançando recentemente, ou então o Invencível também, não me atraem bastante. Então foi uma leitura que eu acabei deixando passar. Só que eu entendo que é uma leitura praticamente obrigatória para quem gosta de quadrinhos de super-heróis. É um quadrinho extremamente aclamado, extremamente bem falado e que eu preciso dar uma chance. Muito provavelmente essa chance vai vir agora com o lançamento da edição de bolso. Vai ser uma forma de eu comprar esse quadrinho num preço mais camarada e finalmente conhecer na íntegra essa história aí que todo mundo fala muito bem. Perguntinha de número 9, um quadrinho que te fez ficar acordado até tarde. Pra mim a resposta dessa perguntinha da tag é um bairro distante de Jiro Taniguchi. Acho que o meu mangá favorito de todos os tempos. Aqui a gente tem história que basicamente traz nela o sonho de todos nós. Voltar no tempo com a cabeça que a gente tem hoje. A gente faria muitas coisas diferentes. E é exatamente isso que o quadrinho aborda. Aqui a gente tem um cara que ele tá ali pegando um trem, só que ele acaba perdendo uma estação, e o próximo trem vai sair só daqui, sei lá, algumas horas. Só que ele se depara que ele tá na estação da cidadezinha no qual ele cresceu, que ele já não visitava há muito tempo, depois que os pais dele já morreram e tudo mais, então ele não tinha voltado para a cidade ainda. Ele acaba indo visitar o túmulo da mãe dele, só que uma coisa estranha acontece. Ele volta no tempo com a cabeça de adulto. Ele começa a ter várias experiências diferentes da que ele tinha na época. Isso nos faz pensar sobre as coisas que a gente não valorizava quando a gente tinha mais tempo, né? Quando nós éramos mais novos. Pode ser, no caso do protagonista aqui, as relações familiares, o tempo que ele tinha com a mãe, o tempo que ele tinha com o pai, o tempo livre que ele tinha depois da escola, de não ter que se preocupar com o trabalho. Então é um quadrinho que nos faz ficar muito acordados para essa relação nossa de aproveitar o agora e viver um pouco sem arrependimentos, porque o tempo passa e o tempo é muito cruel. E ele acaba tirando da gente pessoas que nós gostamos, situações nos quais nós éramos habituados, lugares que nós gostávamos. Então é um quadrinho que nos faz pensar bastante sobre como que a gente tem que lidar com a nossa vida e sobre como que a gente tem que valorizar as coisas do nosso dia a dia. Porque, por mais que pareça, nem tudo é para sempre. Então é muito bacana a gente fazer essa releitura individual e tentar ver a vida um pouco de uma forma diferente. Talvez assim a gente possa chegar no futuro com menos arrependimentos. Perguntinha de número 10, um novo autor favorito. E para mim, eu vou falar de Tom King aqui no canal. Minha primeira experiência com Tom King foi aqui em Estranhas Aventuras, que é um quadrinho fantástico. Ele explora o tema de pós-verdade, que é muito sobre a rivalidade entre percepção pública e a verdade, e como que essas coisas nem sempre andam lado a lado. É um quadrinho fantástico no qual ele pega um personagem aqui, que é o Adam Strange, que sinceramente eu não conhecia, é um personagem muito B da DC Comics, e faz um trabalho inacreditável. Fica uma forte recomendação. O Tom King também escreveu isso daqui, os Omega Men, que é outra história violentíssima dele, que ele explora ali muito sobre a Tropa dos Lanternas Verdes, que é um personagem que... Os Lanternas Verdes, né, são personagens que eu não tenho um contato muito próximo, pelo menos não ainda, mas foi muito bacana ver essa nova faceta. E o Tom King também está responsável pela nova fase da Mulher Maravilha, da Aurora da DC, que é a que está saindo nas bancas atualmente. E eu tô lendo e tô gostando bastante. Mas se valer uma recomendação dessas três aqui que eu falei, fica aqui, Estranhas Aventuras. É um mangá não, é um quadrinho que já saiu tem algum tempo, pode ser um pouquinho difícil de achar, mas ainda acha. Tá tranquilo, não tem ninguém comprando isso por preços astronômicos.
É só caçar um pouquinho que você acha. Perguntinha de número 11. Qual o quadrinho mais bonito da sua coleção? E pra mim, não tem como fugir. Sem sombra de dúvidas é esse cara daqui. O Ônibus da Morte do Superman. Não só o quadrinho mais bonito da minha coleção, como é o maior quadrinho da minha coleção. Mas ele tem essa capa maravilhosa aqui, ele tem todos os detalhes e conta uma das histórias mais emblemáticas da história dos quadrinhos de todos os tempos, que é a morte do ícone, a morte do Homem de Aço. Não tem muito floreio, não tem muito o que falar aqui. Morte do Super-Homem é um ônibus maravilhoso e que não tinha como não colocar ele nesse item da tag. Perguntinha número 12, Marvel ou DC? Sendo bem curto e grosso, DC. Meus super-heróis favoritos estão na editora, apesar de que eu cresci sendo um grande fã da Marvel. Meu primeiro quadrinho foi Guerra Civil, eu comprei nas bancas enquanto saíam todos os 7 volumes da Guerra Civil. Mas hoje em dia, minha preferência pessoal é a DC Comics. Meus super-heróis favoritos são da DC Comics, meu super-herói favorito é o Superman, então, DC. Perguntinha de número 13. Um quadrinho que te surpreendeu. E o quadrinho que me surpreendeu foi aqui, Tartarugas Ninja. Esse aqui foi um quadrinho que eu achei que ia ser um negócio muito lero-lero. Eu achei que eu ia ler o primeiro volume e não ia me despertar muito interesse de ler os demais. Mas, gente, eu tava errado, viu? Nossa, eu viciei em ler Tartarugas Ninja. Aqui a gente tem personagens muito interessantes, com temas muito interessantes também. As tartarugas, todas elas são muito diferentes entre si. A gente tem o Mestre Splinter que traz uma complexidade e uma filosofia para as páginas que são muito legais. Mas sem sombra de dúvidas, o clímax total de Tartarugas Ninja vem nos volumes 4 e 5 com o arco Cidade em Guerra. Que aqui o troço, nossa, o treco esquenta de um jeito muito surreal. É um quadrinho recheado de ação, muito bem desenhado, ele é todo preto e branco, mas o desenho é muito bonito e traz um peso e uma violência muito interessante. E tem painéis que fazem grandes homenagens para a história dos quadrinhos. Tem muitas referências aqui ao Jack Kirby, que é um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, responsável pela criação de quase tudo ali na Marvel. Tem muita coisa que o Kirby criou para DC Comics também, ali com o Quarto Mundo. E é muito bacana ver essas homenagens aqui nos quadrinhos de Tartarugas Ninja. E, mais uma vez, o dinamismo do desenho é algo que te prende de um jeito muito fantástico. Eu fiz um vídeo só sobre Tartarugas Ninja, vou deixar no card aqui em cima para vocês poderem conferir, porque ficou um vídeo muito legal. Eu gosto muito daquele vídeo. Então, me surpreendeu. Tartarugas Ninja. Perguntinha de número 14, um quadrinho que te decepcionou. E essa daqui vai surpreender muitos de vocês, porque o quadrinho que me decepcionou foi Sensor, do Junji Ito. Não que seja um quadrinho ruim, longe disso, porque Junji Ito não faz quadrinho ruim. Mas esse mangá aqui, ele traz uma história muito esquisitinha. É um dos trabalhos mais recentes do Junji Ito, não é o mais recente, que se não me engano o mais recente é o Zona Fantasma. Mas aqui a gente tem o Junji Ito explorando um pouco sobre o terror cósmico. É um mangá que eu tenho muita vontade de revisitar ele daqui a um tempo. Eu só não reli ele ainda porque eu tenho outros do Junji Ito que eu ainda não li. Então não vou reler um mangá antes de terminar de ler os que eu já tenho aqui, né? Mas eu quero dar uma segunda chance para esse quadrinho. Eu acho que eu não li ele no momento que eu tava com a cabeça muito adequada. Mas é uma proposta muito interessante. O Junji Ito trabalhando terror cósmico. Mas por algum motivo eu não gostei muito. Mas vou dar uma segunda chance para Sensor. E 15ª pergunta, nossa última perguntinha da tag. Um personagem que você ainda não leu, mas quer muito ler. E, gente, tem uma infinidade de personagens que eu consigo pensar aqui que eu gostaria muito de ler. Mas eu vou me atentar aqui somente a um deles, que é Juiz Dredd. Eu peguei esse aqui para ilustrar para vocês, foi um dos Dredds que a Mitos mandou aqui para casa, na parceria que a gente tem, né? Mas eu ainda não li. E esse Juiz Dredd essencial aqui, eu acho que ela é uma boa para eu começar, porque, se não me engano, não tem cronologia
nessa coleção daqui. Também tô aguardando a Mitos reimprimir os ônibus do Dredd que ela tá lançando, que eu tô com bastante interesse de conhecer, porque ônibus é sempre aquela coisa, né? Excelente de você conhecer um personagem através desse grande compilado, porque publica tudo desde o início. Mas Dredd é um personagem que eu quero muito conhecer, é um personagem muito interessante, muito bem falado, muito famoso, então não tem como eu deixar isso aqui passar por muito mais tempo. Bem, gente, essas foram as nossas 15 perguntinhas da nossa tag quadrinística, tag criada pelo Pela Capa. Mas, nesse momento final do vídeo aqui, eu quero fazer um grande convite para os canais de amigos aqui poderem responder nos canais deles, porque é uma excelente forma de atrair novos públicos, né? Então eu quero fazer o convite aqui para o Arsenal Books, o Batatinha Comics, o H-Colatras e o Pelas Barbas de Odin, que são canais aí de pessoas que eu gosto bastante, tem algum relacionamento ou então só admiro essas pessoas, ainda não tive o prazer de conhecê-las, né? Mas fica aí o convite para vocês responderem a tag quadrinística aí no seu canal. Bem, gente, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre Tartarugas Ninja, que foi um vídeo que ficou muito bacana mesmo, vale muito a pena vocês conferirem. É um dos meus vídeos favoritos aqui do canal, sem sombra de dúvidas, então não deixem de conferir. E bem, o vídeo fica por aqui e até a próxima.